Irmãos, nós vamos entrar um tema novo da palavra hoje. Quantos lembram o tema? Maduros na fé. Irmãos, esse tema, confesso para os irmãos que é um tempo de ensino, de aprendizado, a importância de nós estarmos nos aprofundando e crescendo, né? O amadurecimento fala de crescimento. E eu creio que esse é um tempo de crescimento. E hoje, irmãos, não sei qual é a sua expectativa, mas a expectativa ou a realidade hoje não é que você vai cair, vai chorar, vai ter uma presença impactante no final do culto. No final nós não vamos nem ter apelo, nem louvor. A grande questão é a importância de nós discernirmos o momento e aprendermos com o que Deus está fazendo. Amém? Então entenda isso, a importância da palavra, de nós aprendermos, de nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. A Bíblia nos ensina, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito, amém? Então, claro que cada um tem o seu lugar e é importante. O corpo é importante, a alma é importante, o espírito é importante. O problema, irmãos, é sobre isso que nós vamos falar bastante, sobre maduros na fé. O problema é que quando tudo a gente quer levar para o sentido da alma, tudo emoção, tudo sentimento, e vira um problema. Então, nós não podemos viver apenas pelo sentimento. O sentimento faz parte, mas o sentimento não pode ser a base de tudo que nós fazemos. Porque, irmãos, se eu falar hoje, quem adorou o Senhor aqui porque está feliz? Daí alguns vão levantar a mão que adoraram o Senhor porque eles estão felizes. Mas se a sua adoração tiver a ver com o seu sentimento, o dia que você estiver triste, você não adora mais. E adoração não é sentimento, irmãos. Louvor pode até ser, porque louvor é dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então, eu estou feliz porque Deus restaurou meu casamento. Estou feliz porque Deus abençoou a minha casa e assim por diante. Isso até é sentimento, louvor. Mas a adoração não é sentimento, a adoração não é emoção. A adoração é um posicionamento. Então, nós precisamos discernir o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Porque senão a gente começa a viver tudo errado. Aí eu vou querer ser espiritual na hora que é para ser natural, e eu vou querer ser sentimental, natural, na hora que é para ser espiritual. Então isso é algumas coisas que nós vamos discernir nesses dias, nesses próximos cultos, né? E esse é o grande desafio, irmãos, porque a nossa adoração, ela não pode ser sentimental. Porque se eu falar, eu adoro a Deus porque eu estou feliz, a sua adoração é circunstancial. E a Bíblia diz lá em João que é necessário que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A adoração não é na alma, a adoração não é no sentimento, a adoração é no espírito. E quando nós declaramos isso, talvez você fale, pastor, mas a Bíblia diz que quando eu estiver feliz é para eu cantar louvores, sim ou não? Sim, cantar louvores, não adorar. A adoração é diferente de louvor. Louvor está condicionado ao seu sentimento, à sua alegria, ao seu prazer, ao momento de gratidão. Tanto é que Tiago 5,13, quando ele diz, se você estiver triste, ore, mas se você estiver feliz, cante louvores. Louvor está condicionado a um tempo de celebração. A adoração não é condicionada ao momento que você está vivendo, a adoração é para todo o tempo. Se eu adoro a Deus só quando eu estou feliz, ou só quando eu concordo, o dia que eu não concordar, ou estiver triste, eu paro de adorar. Então entenda isso, são algumas coisas que nós podemos aplicar e aprender sobre o nível de maturidade na fé. Eu não vou falar sobre adoração hoje, mas eu acho necessário falar isso para que a gente possa entender alguns princípios para a nossa vida. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo, ele nos dá uma base do que é fé. Irmãos, é óbvio que nós não vamos jamais negligenciar a fé, porque a fé é o início e o final de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz em Hebreus, sim ou não? A Bíblia também nos ensina que se nós não tivermos fé, nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé em Deus. Então a fé é necessária e não tem como viver uma vida com Cristo sem fé. Mas a grande questão é quando nós temos fé, mas nós não amadurecemos a nossa fé. Porque, irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, nós temos um nível. E nós precisamos mudar esse nível. E esse é o grande desafio. Sabe, irmãos, porque muitas vezes falam, mas a Bíblia diz que eu tenho que ir para Jesus do jeito que eu estou e Jesus me recebe do jeito que eu estou. Isso é verdade ou não é? Sim. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, eu vou continuar do mesmo jeito? Não. Então, porque a maturidade na fé vai nos fazer entender algumas coisas que não faz mais sentido na nossa vida. Mas o Senhor me chamou e Ele me aceita do jeito que eu sou. Sim, para você chegar. Mas a partir do momento que você está tendo um encontro com Jesus, algo tem que mudar na sua vida. Não faz mais sentido você viver da mesma maneira. E esse é o grande desafio, irmãos.
E nesses dias também nós vamos apontar muito para entender o que é sentimento. Porque sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes nós vivemos uma fé sentimental. E isso é um perigo. Porque quando você vive o sentimento, quando você está feliz, aqui é a sua casa, você ama os irmãos, mas o dia que você está triste, você vira as costas e vai embora. A grande questão é, nós usamos uma frase, e com certeza é válida, é real e é verdadeira, nós cremos nela, que nós somos um local para pertencer, sim ou não? Pertencimento, irmãos, talvez para alguns é só acolhimento. Vamos lá, pertencimento também é acolhimento, sim ou não? Sim. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente tem uma mentalidade de consumo, para nós pertencimento é apenas acolhimento. Tem que me receber, tem que me aceitar, tem que me elogiar, tem que me agradar, senão eu vou embora. Pertencimento é acolhimento? Sim. Mas também pertencimento é dedicação, entrega, sacrifício muitas vezes, participação. Então entende, se nós somos uma família, nós precisamos entender que pertencimento não é apenas só os benefícios ou só aquilo que me agrada. Porque estar em casa, estar à mesa, estar em família é entender que vai muito além o pertencimento e a participação. A igreja, irmãos, pode parecer duro isso, mas igreja não é um lugar, olha para o seu irmão aí, para o irmão mais lindo que está do seu lado, diga assim, igreja não é o lugar para você fazer o que você gosta. Igreja não é o lugar para você fazer o que faz você sentir bem. Irmãos, isso pode até ser uma verdade, também pode servir para isso, mas não é para isso. Sabe por quê, irmãos? Senão a gente cai no risco de querer fazer as coisas porque a gente se sente bem. E o dia que você não se sentir mais bem, você para? Não, eu me sinto bem, está no louvor. Tá bom, e o dia que você não se sentir mais bem, você para? Não, porque eu gosto de pessoas, então eu quero liderar um GC. Entende que o perigo quando a gente toma decisão pelo nosso sentimento? Não, porque eu gosto. Irmão, se você faz algo porque você gosta, o dia que você não gostar mais, você para. Então entende, a nossa fé ela não pode ser baseada no nosso sentimento. Porque, irmãos, o nosso sentimento é variável. Tem hora que eu estou feliz, então eu amo a igreja, eu quero sair com os irmãos, eu quero servir, eu quero entrar no Kids, eu quero estar envolvido na igreja. Mas amanhã eu estou triste, não quero mais estar no Kids, quero sair da igreja, eu quero andar sozinho, estou sozinho, não aguento mais. O problema é muitas vezes a gente vive uma vida circunstancial. Quando eu estou bem, eu quero tudo. Quando eu não estou bem, eu não quero mais nada. A grande questão de uma fé madura, irmãos, é entender que a fé não pode ser baseada nos nossos sentimentos. Se a nossa fé for baseada no nosso sentimento, durante o dia a gente vai querer Jesus, não vai querer mais. A gente vai querer servir na igreja, não vai querer mais. Então entende essa grande questão. Igreja não é lugar. Sabe, irmãos, eu falo isso porque muitas vezes, e não é nem maldade, não tem nem uma intenção ruim. Mas muitas vezes, por falta de uma maturidade, as pessoas dizem assim, pastor, eu me sinto tão bem fazendo isso, eu posso fazer isso? Irmãos, não tem problema nenhum em alguém fazer algo porque se sente bem. O problema é porque quando ela parar de se sentir bem fazendo aquilo, ela para. Então, a igreja virou uma oportunidade. E não pode ser, o chamado de Deus na nossa vida tem que ser muito mais do que aquilo que nós gostamos. Então, esse é o grande desafio, irmãos. E diante de tudo isso, nós aprendemos tantas lições. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre algumas coisas, até mandei no grupo. Quem está no grupo da igreja viu lá umas enquetes. Quando nós lemos que porque vivemos por fé e não pelo que vemos, voltando para a palavra aqui, 2 Coríntios 5:7, Paulo está nos ensinando que a fé não é emoção, a fé não é circunstancial, a fé não é o que eu estou enxergando, a fé não é aquilo que eu estou vivendo no momento, mas a fé é muito além da minha circunstância, da minha realidade, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu imagino. A fé, ela vai muito além daquilo que eu quero, irmãos. E isso nos leva a um nível muito mais profundo de servir a Deus não porque eu gosto, de servir a Deus não porque eu me sinto bem, mas servir a Deus porque Deus é tudo e pronto. E essa é a grande questão, porque se nós acreditamos que servir a Deus é bom, eu faço porque eu me sinto bem, o dia que você não se sentir bem, você para de servir a Deus. Não, porque hoje eu estou feliz, eu quero estar no ministério, amanhã eu estou triste, não estou mais. Hoje eu estou feliz, eu quero sair com os irmãos, amanhã eu estou chateado, eu excluo todo mundo. Sabe, irmãos, eu digo isso com muito temor, porque isso tem sido algo que eu tenho orado constantemente na minha vida, porque no momento das frustrações, nos momentos das chateações é que eu mostro quem eu sou de verdade. E você não é diferente de mim. Então essa é a grande questão, o quanto que nós estamos sendo moldados e amadurecidos em fé no Senhor. Quero ler um texto com os irmãos, está lá em Gênesis capítulo 2, vamos começar. Gênesis 2, versículo 15 ao 17.
aqui tem a primeira chave, que eu creio que vai diferenciar, vai mudar tudo na nossa vida. Quem achou? Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim, quem achou, diga amém. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza, certamente morrerá. Irmãos, há 3 pontos que nos marcam nesse texto. Primeira coisa, a Bíblia diz que o Senhor colocou Adão onde? No jardim, para cuidar dele, para cultivar. Sabe qual é o grande problema do homem, meus irmãos? É que quando a gente é imaturo, a gente gosta de generalizar. Quem tem filho aí? Às vezes, a minha filha, vou dar um exemplo, comeu doce de segunda a sexta. Qualquer exemplo, não é uma realidade, mas é um exemplo. Aí no sábado eu chego assim, você não vai comer doce hoje. Sabe, de vez ela fala, hoje eu não posso comer, não. Ela fala, você nunca deixa eu comer doce? Ela comeu segunda, comeu terça, comeu quarta, comeu quinta, comeu sexta. O imaturo gosta de generalizar e colocar como uma regra aquilo que não é verdade. A Bíblia diz que Deus colocou Adão num jardim para tomar conta dele e cultivar. Vamos ser sinceros, Adão era importante ou não era? Deus deu o que tinha de mais precioso na época para ele cuidar. E sabe qual é o problema? Muitas vezes, quando a gente está chateado, porque a gente age pelo sentimento, eu nunca tenho oportunidade. Nunca me dão chance. Eu não sou reconhecido. Generalizar. Nós vemos que Adão, ele tinha tudo. E muitas vezes nós somos como Adão, irmãos. Nós temos tudo, mas nós gostamos de olhar para aquilo que nós não temos. E é interessante que o texto continua dizendo assim, que Deus disse para Adão, Adão, você pode comer qualquer árvore do jardim, qualquer, até a árvore da vida. Somente não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha lá, não posso fazer nada, o que eu quero fazer não pode. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos desse jeito, nós temos tudo, mas nós queremos aquilo que nós não podemos. Sabe, esse texto nos ensina uma lição, irmãos, e eu mandei isso no grupo esses dias, não sei quantos viram. Se você não estiver no grupo da igreja, depois você entra lá. Obrigado. Eu mandei assim, quando você vê uma placa de limite, ou quem pega trem aí, vê aquela faixa amarela, proibido ultrapassar a faixa amarela. Você vê isso como uma proibição, olha lá, não posso fazer nada? Você vê isso como um desafio, uma adrenalina, uau, vou desafiar, vou além. Ou você vê como um limite, um cuidado. Sabe, tudo isso molda um pouquinho da nossa perspectiva do que nós cremos e a nossa maturidade. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo como Adão. Você pode comer de qualquer árvore, qualquer uma. Ah, Adão, só uma observação. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Sabe, irmãos, quantas vezes nós temos tudo disponível, tudo, mas nós queremos aquilo que não pode. E quando nós não temos maturidade, nós começamos a ver isso como o quê? Como uma proibição. Está pegando meu pé, está me punindo, eu não posso fazer nada. Está vendo? Eu não tenho oportunidade. Mas, irmãos, isso aqui é um sinal de amadurecimento ou não? Porque nós vemos aqui que diante de tudo isso, Adão ele tinha disponível tudo. Sabe, muitas vezes nós temos disponível tantas coisas, mas nós estamos brincando com aquilo que não pode. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que tinha todo o jardim. E muitas vezes nós paramos de focar naquilo que nós temos para olhar para aquilo que nós não temos. Paramos de focar naquilo que Deus já nos deu para ficar reclamando por aquilo que nós não temos. Então isso nos mostra um sinal de maturidade ou não, ao ponto de como nós estamos vivendo com Deus. Porque, irmãos, a grande realidade é, como que nós vemos os nãos de Deus? Como um limite, como um cuidado? Deus me ama tanto que Ele está cuidando de mim? Ou eu estou vendo como, olha lá, eu não posso fazer nada, está pegando meu pé. Eu não posso fazer nada, eu nunca posso, ninguém me dá ouvido, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade. Como que nós vemos os nãos de Deus, irmãos? Diante de um não que você recebe na vida. E eu creio que nesse dia nós vamos falar muito sobre isso, irmãos, porque se tem uma coisa que crente não sabe ouvir é não. Fala, não pode ultrapassar aquela porta, aí que vai ter causa, vai ter caos, porque eu não sei ouvir não, eu preciso fazer contrário ao que foi dito. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir limites. E a Bíblia está dando um limite aqui. Deus está dando um limite para Adão. Fala, Adão, você pode comer qualquer árvore, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que ele come? A Bíblia não relata que ele comeu da árvore da vida, por exemplo, que estava disponível.
Sabe, irmãos, o problema é que muitas vezes nós somos como aquela criança. Quando fala não pra gente, aí a gente quer um desafio, né? Não coloque o dedo naquela tomada. Pronto. Agora que vai ser o perigo, porque ele vai colocar o dedo na tomada. E muitas vezes nós temos sido como essas crianças. O não, de vez ser um momento onde nós vemos o cuidado e o amor de Deus, onde Deus está me guardando, Deus está cuidando da minha vida para que eu não venha a pecar, eu começo a olhar como um desafio, uma adrenalina, ou como uma proibição, como algo que me gera um sentimento ruim, onde eu não sou valorizado, não me ama, eu não posso fazer nada, e eu generalizo isso. Essa é a grande questão, irmãos, o quanto que nós estamos crescendo para entender os nãos de Deus e entender que o não é uma proibição, mas o não é uma segurança e um cuidado de Deus. Nesses dias que nós vamos falar sobre ser maduros na fé, irmãos, vai nos ensinar sobre isso, os limites que nos traz segurança, não é proibição, mas tudo isso depende do ponto de vista. Se eu sou bem resolvido, os não de Deus eu vou ver como um cuidado e como um amor de Deus. Uau, Deus me ama tanto, meu pai me ama tanto, meu irmão me ama tanto, que ele está me alertando. Agora, quando eu não sou resolvido, eu não sou maduro, eu começo a ver como uma proibição, começo a ver como, está pegando no meu pé, não me ama, só quer o meu mal. A grande questão é quanto que nós confiamos em tudo que Deus tem feito. Porque, irmãos, às vezes a gente se esquece que Deus confiou coisas na nossa mão. Adão tinha todo o jardim para cultivar e cuidar. Deus tem confiado coisas nas nossas mãos, mas se nós não estivermos dispostos a ouvir um não, como que Deus vai dar mais coisas na nossa mão? Se nós não estivermos dispostos a obedecer, como que nós vamos viver o propósito de Deus? Eu quero falar sobre duas reprovações de Saul. Saul, é interessante, nós vemos que Saul foi o rei de Israel. E o que fez ele perder o reinado de Israel foi, sabe o quê? Desobediência. Repete comigo aí. Desobediência. Sabe, irmãos, o que nos afasta muitas vezes de cumprir o propósito de Deus é a desobediência. Sabe qual é o nosso problema? Sabe o que é a desobediência? A desobediência muitas vezes é a gente achar que a gente sabe mais do que Deus. A primeira reprovação de Saul está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9. Nas duas reprovações de Saul, irmãos, nós vemos que Saul, por desobedecer à direção de Deus através do profeta, Samuel, ele foi reprovado. Sabe quantas vezes nós estamos sendo reprovados diante de Deus porque nós não obedecemos? Essa é a grande questão, irmãos. E quando eu falo de obediência, eu não falo só com Deus, no espiritual, na igreja, mas eu digo na nossa casa, na nossa família, jovens, com seus pais. Quanto que você sabe ouvir um não? Adultos com seu chefe, quanto que você sabe ouvir um não? Porque, irmãos, sabe qual é o problema? Muitas vezes o não para a gente virou confronto, virou afronta. Não, quero... Irmãos, o não muitas vezes é proteção. Homens, quantas vezes você ouviu um não da sua mulher e você aprendeu com humildade que era importante ouvir aquele não? Não, eu que mando, eu não aceito ouvir não. Mulheres, quantas vezes você ouviu um não do seu marido e você soube ficar quieta, não ficou falando 35 vezes? Sabe, a grande questão, quanto que nós aprendemos a ouvir não, irmãos? E eu falo isso porque eu tenho aprendido. Esses dias a gente tem lido, todo mês um livro. Esse mês nós lemos Romanos, mês passado nós lemos Provérbios. E, de fato, irmãos, eu tenho tentado mudar algumas atitudes no meu coração, porque eu não sou melhor que ninguém. E às vezes eu tenho ficado mais quieto. E eu sou alguém que falo bastante. E eu tenho procurado ficar mais quieto. E teve dia que até a Gisele chegou para mim e falou: está tudo bem? Eu falei: tá, você está muito quieto. Eu falei: estou tentando ser diferente. Mas, irmãos, a gente precisa aprender a ouvir mais, falar menos. A gente precisa aprender mais e achar que e saber menos, sabe? Porque às vezes a gente acha que sabe tudo. E essa é a grande questão. O problema de Saul é que ele virou rei, ele achou que ele era superior e ele não soube ouvir mais ninguém. O grande perigo nosso é quando a gente não ouve mais ninguém. Sabe, o primeiro erro de Saul aqui, 1 Samuel capítulo 13, versículo 9 ao 13, diz assim. Quem achou, acompanha comigo aí. Versão NVT. Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que você fez? E Saul respondeu:
vi que os meus homens estavam demandando, estavam dispersos, e que o Senhor, né, Samuel, não chegou no prazo que havia prometido, e além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim eu pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. A versão NA diz, e eu não busquei a face do Senhor. Aqui o Senhor é Deus, e por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Irmãos, primeira reprovação de Saul, qual foi? Desobediência. Por quê? O que Deus pede aqui para ele? É interessante esse texto, irmãos, porque nós vemos que ele ofereceu o holocausto. O holocausto naquela época, quem oferecia não era o rei, era o sacerdote. Mas ele fala assim, Samuel demorou, então eu vou fazer. Quantas atitudes nós erramos porque nós desobedecemos? E eu vou além. Quantas atitudes nós erramos porque nós não buscamos a face de Deus, nós não buscamos o Senhor. Porque o próprio Saul diz aqui, eu errei. Sabe por quê? Porque eu não pedi ajuda para o Senhor. Ele diz assim em versão NA, porque eu não busquei a face do meu Deus. Irmãos, quantas vezes nós erramos porque nós não buscamos a Deus? E é interessante que nós vemos, lembra que nós falamos que a fé não é sentimento, não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Crer não é só, eu acredito, crer é ação. Crer não é circunstância. Porque nós vemos que qual é o erro de Saul aqui, onde ele comete, onde ele cai? Ele diz assim, eu vi que meus homens estavam dispersos, viu? Sentimento. Eu pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós. Sentimento, emoção, alma. Aí eu senti na obrigação de oferecer o holocausto. Sentimento. Sabe qual é o problema? Quando a gente para de ouvir Deus e começa a agir pelo nosso sentimento. Eu vi, eu pensei, eu senti. Foi isso que fez Saul cair. Sabe, irmãos, quantas vezes nós somos reprovados porque nosso sentimento está falando mais alto do que a obediência em Deus? Porque ele mesmo, o próprio Saul diz assim, sabe por que eu errei? Porque eu não busquei a Deus. Sabe, irmãos, vamos ser sinceros, quantas vezes nós sabemos onde nós erramos, e nós sabemos que nós erramos porque nós não buscamos a Deus. Posso ouvir um amém? Sabe por que nós erramos? Porque muitas vezes nós somos como Saul. Nós vimos, nós pensamos, nós sentimos. A nossa emoção falando mais forte do que a nossa vida com Deus. O grande erro de Saul é porque ele viu, ele sentiu e ele pensou. Quantas vezes, irmãos, a gente toma uma decisão precipitada porque a gente viu, pensou ou sentiu? Eu vi os irmãos conversando lá e eu senti que estava falando de mim. Eu imaginei, eu pensei. Irmão, você já parou para pensar quantos erros a gente toma pelo nosso sentimento errado? O próprio Saul está dizendo aqui que ele foi reprovado e perdeu o reinado de Deus, porque ele agiu pelo sentimento. Sabe o que é isso? Uma falta de maturidade na fé. Muitas vezes, irmãos, nós caímos porque nós falhamos na nossa maturidade. Porque muitas vezes, irmãos, é óbvio que nós temos que vir do jeito que nós estamos. Mas a partir do momento que nós temos o encontro com Jesus, o Senhor vai trabalhar em nós para nos mudarmos. Não faz sentido você ser o mesmo crente de um ano atrás. Não faz. Não faz sentido você ser o mesmo cristão de 15 anos atrás. Não faz. Porque a cada dia você tem que crescer em fé. A cada dia algo tem que mudar no seu coração. A segunda reprovação de Saul, vamos lá, 1 Samuel capítulo 15. E aqui é algo que você não pode perder, essa base aqui você tem que levar para a sua vida. Filho, obedece seus pais e lembra disso. Todo mundo precisa colocar isso em prática, eu sou o primeiro. 1 Samuel 15, 22. Nessa segunda reprovação de Saul, foi quando Deus, através do profeta Samuel, diz para ele acabar com tudo, para ele finalizar tudo. Mas o que ele faz? Ele pega e preserva o rei, e ele preserva os despojos da guerra, e ele guarda os filisteus, ele não acaba com o rei dos filisteus e tudo mais. Aliás, os filisteus foi no primeiro caso. Nesse segundo caso foram os... Deixa eu achar aqui. Os amalequitas. Vamos lá, versículo 22, acharam aí? Samuel respondeu, o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele?
Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. Irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. O que é submissão? Submissão não é ser capacho, submissão não é concordar com tudo. Submissão é andar na mesma visão, na mesma direção, na mesma missão. O que é unidade? Submissão e unidade é praticamente a mesma coisa. Unidade não é concordar com tudo. Unidade é caminhar junto para o mesmo propósito. Unidade é, nós temos uma reunião aqui, um conselho, 10 pessoas, 8 decidem que vai pintar a parede de amarelo. 2 falam, não, eu acho melhor branco. Decidiu que vai pintar de amarelo. O que é unidade? Os 10 chegarem, nós decidimos que vai ser pintado de amarelo. O que é falta de unidade? Eu decidi que seria branco melhor, mas os 8 preferiram o amarelo. Isso não é unidade, isso é deslealdade. O que é aliança e unidade? Não é concordar com tudo. Unidade é estar junto para a mesma direção. Foi decidido que vai ser amarelo? Vamos ser amarelo todo mundo. É só um exemplo, tá? Não vai ser pintado de amarelo não. Então, olha que interessante que esse texto diz. Samuel está dizendo assim, Saul, você não entendeu. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas como você está errando, você está sacrificando bastante. Pega essa, olha para o seu irmão e diz assim, quanto mais você sacrifica... Não, vamos fazer melhor. Olha bem no olho do seu irmão e fala assim, quanto mais você tem sacrificado, é sinal que você tem desobedecido. Irmãos, quanto mais desobediência, mais sacrifício. Se você obedecer, não precisa sacrificar. Mas sabe qual é o problema nosso? A gente gosta de sacrificar. Não, porque eu quero agradar a Deus. Quem disse que sacrifício agrada a Deus? Mas a gente acha que eu preciso me sacrificar, porque eu gosto da justiça própria. Irmãos, quanto mais sacrifício você faz para Deus, só mostra quanto você está desobedecendo mais. É exatamente isso que Samuel está falando para Saul. Falou, Saul, você não entendeu nada. Porque se você fosse obediente, você teria... obedecido. Se você tivesse obedecido, você continuaria rei. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Porque a direção aqui diante disso de Samuel chega e fala assim, ó, vai diante dos amalequitas, acaba com tudo. O que ele faz? Ele poupa o rei Agag. Ele poupa os despojos da guerra. Porque na cabeça de Saul, ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele é o rei, ele achou melhor. Irmão, será que a gente nos parece um pouquinho com Saul às vezes? Eu sou tão bom que eu não quero ouvir Deus. Eu sou tão bom que eu não quero ouvir uma direção. Eu sou tão bom que pediram para fazer de um jeito, mas eu vou fazer de outro. É exatamente o que Saul fez. Diante da guerra, diante da luta com os amalequitas, o que ele faz? Ele poupa o rei. Ele poupa os despojos. E Deus tinha falado para acabar com tudo. Então Samuel chega para ele e fala, Saul, você não entendeu nada. Era muito melhor você obedecer do que sacrificar. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes a gente é como Saul. A gente gosta de sacrificar, porque a gente gosta de mostrar o que a gente está fazendo. A gente gosta de mostrar despojos. A gente gosta de mostrar os troféus das guerras. Sabe por que Saul não obedece, Samuel não obedece a Deus? Porque ele queria mostrar. Ele queria mostrar força, queria mostrar o quanto que ele era bom. E muitas vezes, irmãos, nós falhamos por isso. Porque nós não queremos obedecer, porque nós queremos que o nosso eu fale mais alto que a vontade de Deus. É por isso que Samuel chega e fala, Saul, você não entendeu nada. É melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, isso tem que ser uma leitura para a nossa vida. Quanto mais sacrifício, sinal de menos obediência. Quanto mais eu estou sacrificando, é sinal que eu tenho obedecido pouco. Sabe, isso tem sido uma conversa de família, na minha casa. Falar, a gente precisa aprender a obedecer mais. Porque, irmão, se a gente tem sacrificado muito, é porque falta obediência. E às vezes a gente acha que isso agrada a Deus, irmãos. A gente acha que a gente está tocando o coração de Deus. Porque, está vendo Deus? Ó, estou sacrificando aqui. Mas quem disse que Deus está te pedindo para sacrificar? Deus está te pedindo para obedecer. Quanto mais eu obedecer, menos eu vou precisar sacrificar. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente é tão cabeça dura que a gente prefere sacrificar. Esse é o grande problema. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 8. Vamos para o encerramento. Talvez continuaremos sobre essa passagem semana que vem, mas vou passar uns pontos que aqui mostram o que é amadurecimento na fé. O próprio Pedro está nos ensinando que é muito bom ter uma fé, mas a fé, é óbvio que ela tem que existir na vida do cristão. Como eu disse, a fé sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se vê. Óbvio que nós precisamos de fé. Mas aqui Pedro, ele está nos levando a um nível superior, dizendo assim, você chegou, agora você precisa crescer.
Lembra que eu falei que nós não podemos ser o mesmo cristão de um ano atrás? Nós precisamos mudar alguma coisa. E por isso eu disse, irmãos, sabe, talvez é uma palavra que não vai te agradar tanto, porque não vai ser uma palavra que você vai sair chorando, não vai ser uma palavra que você vai sair pulando, ai, ó, arrepiei, não. É uma palavra para fazer a gente pensar, falar, opa, peraí, o que eu preciso mudar na minha vida? O que a minha casa tem que mudar? O que meu caráter tem que mudar? Olha o que diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 8, diz assim, Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Versão NVI diz, devoção, na verdade, irmãos, é uma reverência, fé, dedicação. Tá? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, preste atenção nisso, irmãos. Diante de tudo isso, esforcem-se. Versão NVI diz, empenhem-se ao máximo para corresponder a estas promessas. Acrescentem, aqui Pedro vai começar a falar coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé. Talvez você entrou aqui hoje achando que fé é suficiente. Fé é suficiente para a salvação, mas para uma maturidade cristã, somente fé não é suficiente. Sabe por quê? Eu vou explicar isso já já. Mas o problema é que uma fé sem maturidade, ela faz um monte de besteira. Quer um exemplo? A gente já volta para o texto. Fé, vamos lá. Vocês concordam comigo que diante da fé, quem não aceita Jesus vai para o inferno? Sim ou não? Sim. Não, vamos começar tudo de novo, irmãos. Vocês concordam comigo? Comigo não, vamos melhorar. Com a Bíblia, que aquele que não aceitar Jesus vai para o inferno? Tem dúvida nisso, gente? Vamos lá, isso é bíblico, isso é ensino, isso é verdade. Vamos falar sobre maturidade. Eu tenho fé nisso. Você tem fé nisso? Por isso você entregou sua vida para Jesus, sim ou não? Vamos lá. Se eu chegar na praça amanhã e começar, vocês são um bando de sem vergonha, vai tudo para o inferno, seus miseráveis, vocês não merecem a glória de Deus, vai tudo para o inferno, vai queimar no inferno. Diante da Bíblia, isso é uma mentira? Sim ou não? Sim ou não? Não. Biblicamente agora, trazendo a maturidade, é saudável fazer isso? É aí que nós queremos chegar. A maturidade na fé, irmãos, tem que gerar um conhecimento e um aprendizado para a gente saber lidar com as situações. De vez em eu chegar atacando e apontando o dedo na cara de alguém, eu posso chegar com amor e falar, Deus te ama tanto. A mesma coisa de uma maneira diferente. Olha que interessante que ele diz aqui, ó. Pedro vai dizer assim, ó. Acrescentem à fé a excelência moral. Versão NVT diz virtude, ou seja, caráter. Acrescente à sua fé caráter. E ao caráter, acrescenta à sua fé também conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus, ou a piedade, a compaixão. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. E ele termina o versículo 8 dizendo assim, quanto mais crescerem nestas coisas, que coisas? No caráter, no conhecimento, no domínio próprio. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versão NVI, eu gosto muito do versículo 8, diz assim, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Irmãos, agora a grande pergunta que eu te faço é quantos erros nós já tomamos por decisões precipitadas? Não responda para mim, responda para você. Quantos erros nós já tomamos por falta de maturidade? Quantos erros nós já tomamos por não pensar e tomar decisões precipitadas? Sabe o que é interessante que esse texto está nos dizendo? O versículo 3 começa assim, porque ele nos concede tudo que necessitamos para quê? Para que eu possa ver a vida do jeito que eu quero, é isso que diz? Não, para uma vida de devoção. O que é devoção? Uma vida de reverência, uma vida de fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo com tudo que Deus te deu? Porque assim como Adão no jardim, Deus confiou para ele um jardim. Deus também confiou algo para nós. O que nós estamos fazendo com o que Deus confiou para nós?
Será que nós estamos sendo como Adão, que fala, foi a mulher que tu me deste, por isso que eu errei? Eu não falei hoje, eu falei pela manhã, mas na história de Samuel, você vê que ele tem a mesma natureza de Adão. Sabe por que eu ofereci o holocausto? Porque Samuel demorou para chegar, ou seja, a culpa é de Samuel. A gente gosta de culpar os outros pelos nossos fracassos, já percebeu isso? A gente gosta de arrumar culpado para aquilo que a gente fracassou, a gente gosta de arrumar culpado para aquilo que não deu certo na nossa vida. Amém? Sabe, a gente é muito bom em apontar dedo, irmãos. A gente é muito bom em procurar culpado para tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente é muito bom para explicar tudo. A gente não resolve nada, mas a gente explica tudo. A gente é muito bom em argumentos, né? Mas a gente é muito ruim de arrependimento. Então, diante disso, ele diz que ele nos concede tudo para quê? Para que tenha uma vida de devoção, de reverência, de fé. E diante disso, para que tenha um conhecimento completo, para ele nos chamou para a sua glória e excelência. Aí eu pergunto, a vida que nós estamos vivendo, reflete a glória e a excelência de Deus? Aí Pedro vai dizer algumas coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé. E a primeira coisa que ele diz, é muito bom ter fé. A fé é necessária para uma vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus, como nós lemos em Hebreus. Mas ele diz assim, se você quer crescer em Deus, não é só fé. A fé vai te levar à salvação. Mas se você quer crescer em Deus, acrescente, empenha, se esforça para acrescentar algumas coisas. A primeira que ele diz é o quê? Excelência moral, virtude, caráter. Irmãos, vamos lá. Tem um monte de gente que tem fé, mas tem um monte de crente que aí fora fala que é crente picareta porque tem fé, mas não tem caráter. Seja sincero, isso vai agradar a Deus? Você entende que muitas vezes a nossa falta de maturidade nos leva a viver uma vida com falta de caráter? Sabe por que caráter é aquilo que você faz quando ninguém vê? Caráter é quando você está disposto a perder, mesmo que você precisa perder, você faz porque aquilo é o certo a fazer. Sabe, caráter é, ainda que eu perca, mas eu vou fazer o que é certo, porque é necessário. E Pedro está dizendo assim, além de você ter uma fé, você precisa acrescentar virtude, excelência moral, caráter. Então isso começa a apontar para um nível de maturidade na fé. Não é só crer, Jesus é lindo, maravilhoso, eu tenho fé que Deus vai me curar, eu tenho fé que Deus vai restaurar a minha família. Mas como que Deus vai restaurar a minha família, se a minha família vê a minha atitude e fala, não parece nada com Cristo. Como que eu vou ir para a igreja se ele é pior que eu? Eita. Já pensou? Nossa, eu estou orando há 10 anos pela minha família. Mas deixa eu falar, oração é orar e ter ação. A sua ação se parece com a sua oração? Porque o nosso caráter tem que refletir Cristo. Então o Pedro está dizendo assim, além de você ter fé, você precisa acrescentar caráter na sua vida. Aí ele continua dizendo assim, além de acrescentar virtude, né, caráter, excelência moral, acrescente também o conhecimento. Irmãos, como que eu vou viver uma vida de fé se eu não conheço a Deus? Porque como que eu vou conhecer a Deus se eu não ler a Bíblia? Eu não paro para ler a Bíblia, eu não tenho 10 minutos por dia para ler a Bíblia. Oséias diz o quê? O povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, o que adianta eu ter uma fé, sabe, ser fervoroso na fé, mas eu não conheço a Deus, eu vou fazer tudo errado. Porque se eu não conheço a Deus, eu vou tomar a decisão errada. Em Mateus diz o quê? Errais, pois, não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Escritura, a palavra e a experiência com Deus caminham junto. Então Pedro está dizendo assim, além de você ter uma fé fervorosa, além de você ser um homem de fé, além de você ter fé, você precisa também ter conhecimento. Irmãos, se você não tem tempo para ler a Bíblia, você tem tempo para quê? Eu não tenho tempo. Irmãos, não é tempo, é prioridade. Então, irmãos, como que eu vou exercer uma fé em Cristo se eu não conheço a Cristo? Como que eu vou exercer uma fé se eu não conheço a Deus? Então, o conhecimento é necessário. E ele continua dizendo assim, além de acrescentar o conhecimento, você também precisa acrescentar o domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito, né? E é interessante, irmãos, que às vezes a gente tem fé, eu amo a Deus, Deus é tudo na minha vida, mas se pisar no meu pé vai tomar, porque comigo é assim, deu, recebe. Quanto que a gente se parece com Cristo, irmãos? Eu tenho fé, mas quanto que você se parece com Cristo? Cristo deu a face, Cristo morreu na cruz. Quanto que nós nos parecemos com Cristo? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente tem uma fé fervorosa, mas a gente não se parece com Cristo quando contrariam a gente. A gente não se parece com Cristo quando a gente ouve um não. A gente não se parece com Cristo quando a gente fica chateado. Sabe quanto que nós temos um domínio próprio para aprender a respirar, contar até 10 e falar, não, peraí, se eu falar eu vou deixar de parecer com Cristo, deixa eu ficar quieto.
Sabe, domínio próprio, Pedro está dizendo assim, além de você ter fé, você também precisa acrescentar o domínio próprio. O quanto que nós temos domínio próprio, irmãos, para saber falar o que é correto, para falar na hora certa, para aprender a ficar quieto, para aprender a respirar, para aprender a contar até 10. E ele continua dizendo assim, além de você ter o domínio próprio, você precisa acrescentar à sua fé também perseverança. Irmãos, ninguém vence se não tem perseverança. Sabe por quê? Uma das formas de permanecer é a perseverança. Muitos desistem no caminho porque ficou difícil, porque não conseguiu, porque ficou cansativo, porque ficou chateado. Irmão, você nunca vai ver alguém vencer uma batalha sem perseverança. Porque a perseverança é a persistência, é continuar, é perseverar, é permanecer, é avançar. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente recomeça dia após dia porque a gente não tem perseverança? Estou chateado, eu paro tudo. Hoje eu amo a Jesus, quero liderar GC, quero entrar no louvor, quero ser do staff, quero ir para o Kids. Amanhã eu estou chateado, saio de tudo, não quero mais nada, não aguento mais, saio da igreja, vou embora. Aí daqui um mês recomeça tudo de novo. Quantas vezes a gente vive cheio de sentimento, irmãos? O nosso sentimento fala mais alto que a nossa fé. Aí entra o nosso domínio próprio, aí entra a perseverança. Quanto que nós perseveramos, irmãos? Irmãos, se nós não perseverarmos todos os dias, nós desistimos. Perseverança é permanecer quando está difícil. Se você pegar um exemplo de um lutador, de um jogador, ele vai ter muitas histórias de dor, muitas histórias de desânimo, muitas histórias de sofrimento, muitas histórias que ele foi desacreditado, muitas histórias que fecharam a porta na cara dele, mas ele perseverou, por isso ele chegou. Sabe por que muitas vezes a gente para no meio do caminho? Porque a gente para de perseverar, meus irmãos. Sabe? E Pedro está dizendo aqui, além de você ter fé, você precisa ter perseverança. O primeiro não que ouço, eu já fico chateado, eu vou embora, não concordo, estou triste. Irmãos, a gente precisa perseverar, levantar a nossa cabeça. E ele continua dizendo assim, além da perseverança, você precisa ter devoção a Deus, ou seja, piedade, compaixão. O quanto que nós, irmãos, temos uma devoção a Deus, ao ponto de ter uma reverência, buscar a Deus acima de tudo, se parecer com Cristo. Em Atos, quando nós vemos que eles foram chamados cristãos, cristãos são pequenos cristos, as pessoas estavam vendo eles e falaram, eles se parecem com Jesus. O quanto que nós nos parecemos com Cristo de verdade nos nossos ambientes, irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Seja sincero. Eu sou alguém que aponta para Cristo, seja sincero, responde isso para você. Você é alguém que aponta para Cristo ou você é alguém que faz as pessoas pararem de olhar para Cristo? É sério isso. Porque Pedro está dizendo assim, você quer crescer mesmo, irmãos? Então é isso que eu estou falando, é um tempo de amadurecimento, e amadurecer dói, crescer dói. Quando você pega uma criança que ela está em fase de crescimento, muitas vezes ela reclama de dor nas pernas, no joelho, sim ou não? Porque ela está crescendo, crescer dói, irmãos. E às vezes, sabe, você está sendo tratado, você está sendo moldado, vai doer, mas isso é sinal que você está crescendo. Eu costumo dizer, irmãos, que quando alguém está sendo investido, você vai ser muitas vezes lapidado, vai ser falado não, vai ser corrigido. Dê glória por isso. Porque o dia que pararem de falar na sua vida é um sinal que desistiram de você. Sabe, se o professor na escola, jovem, está pegando no seu pé, é porque ele acredita em você. Sabe, se o seu líder pega no seu pé, é porque ele acredita em você. Porque o dia que ele parar de falar, é porque ele parou de acreditar. A grande questão, irmãos, Pedro continua dizendo assim, além de ter devoção a Deus, acrescente fraternidade. Sabe o que é fraternidade? O amor entre os irmãos, relacionamento, família. Irmãos, quanto que nós somos família? Sabe um dos sinais de maior hipocrisia na igreja? Falar assim, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mentiroso. Porque Deus coloca um irmão do seu lado e você fala mal dele, você reclama. Em João, nas epístolas de João, diz assim, como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo se eu não consigo amar os meus irmãos a quem eu vejo? Eu sou mentiroso. Sabe, irmãos, a gente gosta de espiritualizar as coisas, colocar Deus como, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Deus é tudo para mim. Mentira. Porque se Deus fosse tudo para você, você aproveitava cada oportunidade que Deus tem colocado ao seu redor. Deus usa pessoas. Sabe quando? Sabe, às vezes, como Deus vai falar com você, meu irmão? Através daquele irmão que menos você suporta. Através daquele que mais pega no seu pé. Quanto você está disposto a amar a Deus? Porque amar a Deus, falar que ama a Deus, quem não vê é muito fácil. Mas a grande oportunidade de amar a Deus é demonstrar o amor pelos irmãos, fraternidade. Sabe o quanto que nós protegemos e amamos uns aos outros, irmãos? O quanto que nós amamos quem não está mais com a gente. Sabe, irmão, é muito fácil a gente amar quem concorda com a gente. É muito fácil a gente amar quem anda com a gente. Mas quanto que a gente ama aqueles que, ao nosso ponto de vista ou não, falaram mal da gente, ou criticaram a gente, ou até fatos, né? O quanto que a gente ama? Ou a gente não ama?
Porque se nós queremos nos parecer com Cristo, nós precisamos amar, ter fraternidade. Sabe, ter bom relacionamento. Acabar com a maledicência, acabar com a mentira, acabar com o disse-me-disse, acabar com a fofoca e tudo mais. E por último ele diz assim, além de ter fraternidade, acrescente também um amor. Irmãos, 1 Coríntios 3 diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não se enche de vaidade, o amor tudo crê. 1 Coríntios 1 diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Sabe, irmãos, quanto que nós amamos de fato a Cristo? Porque nós vamos demonstrar nosso amor para com Cristo, não é dizendo eu amo Jesus, colocando na rede social uma frase bonita. Eu vou demonstrar que eu amo a Cristo quando Deus me dá a oportunidade de estar do lado dos meus irmãos e cuidar, amar, preservar, valorizar. Sabe, o amor que nós demonstramos, irmãos, é ser igreja, ser família, não só no prédio, mas onde nós estivermos. E Pedro, ele termina dizendo assim, se nós queremos de fato ser produtivo e útil na obra do Senhor, se nós queremos realmente ser completo na obra do Senhor, nós precisamos acrescentar tudo isso na nossa fé. Talvez a gente é muito bom em argumentar, é isso, eu não concordo, eu estou chateado, estou triste. Mas a grande questão é quanto que nós temos todas essas virtudes para viver o propósito de Deus intensamente. E isso fala de maturidade, isso fala de envolvimento, isso fala de crescimento, irmãos. Porque quantas decisões erradas nós tomamos por decisões precipitadas. E decisão precipitada nada mais é uma atitude imatura. Sabe, a fé é muito importante, não tem como viver uma vida cristã sem fé, irmãos, mas nós precisamos ter uma fé madura, uma fé que faz decisões por princípios, decisões coerentes, decisões com sabedoria. A grande questão é isso, irmãos, porque o perigo de viver uma vida por sentimento é que cada hora você quer uma coisa. Se você viver uma vida cristã por sentimento, cada hora você vai fazer uma coisa de uma maneira diferente. Por quê? Na hora que você está feliz, estamos juntos. Na hora que estou triste, eu vou embora. Na hora que eu estou feliz, eu quero participar. Na hora que eu estou triste, eu não quero mais. Na hora que eu estou empolgado, eu faço. Na hora que eu estou desanimado, eu desisto. Sabe, até quando nós vamos viver um evangelho por sentimento? Nossa, hoje eu gosto tanto do Renato, então Renato, hoje você vai fazer isso. Não, eu não gosto mais do Renato, você já não faz mais. Sabe quanto que nós temos um relacionamento tão sadio e tão maduro, ao ponto de não permitir que os nossos sentimentos falem mais alto? Sabe, irmão, senão a gente vai pular de igreja, vai pular de relacionamento em relacionamento, vai pular de cidade em cidade, e nunca nada vai estar bom. Esse é o grande desafio, a gente não viver uma fé por sentimento, mas uma fé madura, onde Cristo seja a base de todas as coisas. Eu queria orar com os irmãos, que nós possamos tomar decisões prudentes. Essa palavra não tem que terminar aqui hoje, não é um momento que você ora, chora e vai embora. Pelo contrário, essa palavra tem que trazer alguma coerência na sua vida, falar, opa, peraí, o que eu preciso mudar na minha vida? Sabe, irmãos, essa palavra não tem que ser um sentimento de falar, nossa, foi indireto para mim. Não foi indireto para você. Olha para o seu irmão e fala assim, foi direto. Irmão, essa palavra primeiramente é para mim, porque quando eu estava escrevendo isso, Deus me mostrou muitas coisas que eu preciso melhorar. Ou você pega essa palavra e fala, uau, Deus, fala comigo, eu quero mudar, ou você continua do mesmo jeito. Não tem sentido a gente continuar do mesmo jeito. Algo tem que mudar. E eu queria orar nesse momento, e até proposto isso mesmo. Sabe, a ideia não é trazer emoção, a ideia não é você chorar, a ideia é você ruminar isso e ir para casa e falar, opa, peraí, Deus, fala comigo. Eu quero ficar pensando tudo isso que o Senhor falou, e eu quero aplicar, eu quero ter uma fé madura, eu quero crescer, eu quero avançar. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.